sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim com um top 5 bem bacana indicado por vocês, leitores, que é com o tema casamento. Quem acompanha o canal sabe que eu tô pra me casar. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo eu vou estar ali faltando 4 dias no máximo pro casamento. Então eu tô bem ansiosa e é um tema muito recorrente na minha vida, no meu dia a dia, até aqui no canal, no blog, sempre tô falando sobre isso. Por isso vocês me indicaram, me deram a ideia de fazer aí uma listinha com livros sobre casamentos e eu estou aqui porque eu adorei a ideia. Bom, nessa lista é claro que não poderia faltar uma das minhas séries contemporâneas, fofas, clichês, água com açúcar, linda, que eu mais amo, que é a Quarteto de Noivas da Nora Roberts. Eu deveria escolher um livro só pra pôr, mas não tem como, porque a série toda fala sobre casamento e é uma leitura incrível e muito gostosa. Pra quem tá nessa fase, eu quando comecei a ler já tava ali noiva, eu ficava louca, querendo que meu casamento fosse igual o que elas planejam aqui. Pra quem não conhece nada sobre a série, é um quarteto, são 4 amigas, cada livro narra a história de uma delas. Elas são amigas desde a infância e sempre falaram que queriam trabalhar e sonhavam com os casamentos uma das outras. Como criança, né, menina tem muito disso de brincar, de fingir de casamento, então elas pegavam um cachorro e fingiam que era noivo, se vestiam com roupas diferentes, colocavam um pano na cabeça pra brincar do dia do casamento. E esse sonho meio que foi ficando dentro delas, é uma memória gostosa da infância, e aí quando adultas, elas pensaram e uma delas organizou e deu a ideia de criarem a empresa chamada Votos, que é uma empresa especializada em casamento. Você, noiva, deveria contratar a Votos porque elas vão fazer tudo. Organizar, planejar os pequenos detalhes. Uma delas é fotógrafa, que é o primeiro livro, o álbum de casamento. A segunda é a florista, da Emma, então ela que cuida de toda a parte de decoração. O quarto livro é da doceira, a Lauren, então ela faz bolos e os doces incríveis. E o último livro é da Parker, que no caso é ela que planeja tudo, é a assessora das noivas e que também cuida da parte burocrática da empresa. São livros muito gostosos, bem rapidinhos, e são muito diretos, assim, até meio previsíveis, mas em nenhum momento deixa de ser gostoso, uma leitura que deixa a gente com um sorriso bobo, porque por mais que a gente saiba que o final vai ser feliz, a gente gosta de ler e sonhar com esses protagonistas. O mais legal é que as 4, elas se envolvem com personagens masculinos, que são amigos indiretos ou amigos diretos, que conviveram com elas, alguns deles cresceram com elas, então é muito bacana, é tudo assim, entre amigos. Além desse lado de casamento da empresa, delas narrando o dia a dia, o trabalho, os casamentos que acontecem que me deixavam assim, babando, queria casar com elas organizando tudo. Tem também a parte da amizade, o laço entre as 4 e também entre os 4 pseudo romances aí que elas criam. É muito, muito bacana. Pra quem gosta de romance, é uma série que eu indico assim, de olhos fechados, gosto bastante. Aí outro livro sobre casamento, mas esse não é muito fofinho e ele também não é tão previsível, é Ligações, da Rainbow Rowell. Eu sou completamente apaixonada por esse livro. Esse é um dos melhores que eu já li da autora. Ele não é tão falado quanto outros títulos dela, mas esse foi um que me marcou bastante. Eu li ele também, já estava noiva, então ele teve um significado diferente pra mim. Aqui a história não conta sobre inícios de casamento ou descreve casamentos, assim, a cerimônia em si. Nesse caso, os protagonistas já estão casados há mais de 15 anos e estão passando por uma crise. O trabalho da protagonista está influenciando a relação dos dois, isso meio que está afastando eles. E aí ela narra a história falando sobre a saudade que ela tem do relacionamento antigo e do medo dela ter perdido o marido dela. Então é muito, muito bom, porque traz uma verdade sobre os relacionamentos, os casamentos. Casamentos duradouros são assim, são repletos de crises, de momentos difíceis e que um dos dois, ou que os dois principalmente, precisam ser fortes, precisam estar preparados para essa dificuldade. E eu gostei bastante disso, porque é uma realidade, é raro você achar livros que tratem sobre as dificuldades do dia a dia. São coisas pequenas, mas que influenciam. Uma coisa que me marcou bastante é eles estão tão afastados, assim, tão focados nas suas rotinas que eles não se dão a mão, eles não se abraçam, eles raramente se beijam.
E isso é algo que a protagonista, depois que ela meio que perde o marido dela, que ele vai viajar com as filhas sem ela e ela fica desesperada, ela começa a perceber o quanto ela estava sentindo falta disso. Então é muito gostoso. Eu acho que pra quem aí tá numa idade mais madura, pra quem tem essa perspectiva assim diferente dos relacionamentos amorosos, é muito bom, muito real, tem uma lição bem bacana. Eu adorei. E aí, outro livro que também é um pouco mais reflexivo e ele toca em assuntos diferentes a respeito do casamento é O Noivo da Minha Melhor Amiga, da Emily Giffin. Eu também sou louca por esse livro. Quando eu li ele, eu não estava noiva, mas ainda assim eu aprendi muito com a história. Aqui, como a maioria de nós já sabe, eu não sei se vocês já assistiram o filme, que é uma delícia, ou já devem ter lido bastante sobre esse livro, a gente tem a protagonista e ela é a melhor amiga da noiva e acaba meio que se envolvendo com o noivo, que sempre foi amigo dela e ela sempre foi apaixonada por ele, que no caso é o Dexter. É uma história muito, muito forte, porque a gente fica no papel da protagonista, o que ela tá fazendo com a amiga dela é algo que não é aceito, é muito difícil você trabalhar com traição, mas tem todos os motivos por trás, a autora fala disso de uma forma que toca muito o leitor e que não faz a gente pensar, poxa, isso é certo ou isso é errado. Ela dá as duas perspectivas e eu gosto muito de livros que são assim, porque na vida real não tem isso, né, gente? Sinceramente, não existe isso de ser completamente certo ou completamente errado. As pessoas erram, amadurecem, muitas mudam, pegam os seus erros e tornam coisas, fazem isso se tornarem coisas boas. Então não tem muito esse extremo que é tão comum ver na literatura e nos filmes e tudo mais. E aqui é exatamente assim, os personagens são reais, eles erram, todos eles, o mocinho, a mocinha, a melhor amiga, que é uma coisa assim, nada legal, mas é um livro bem envolvente, tem esse tema reflexivo e fala também sobre casamentos de aparência, sobre você querer casar, mas por chegar numa idade, você precisar disso e você imaginar que é esse o seu sonho, mas no fundo não entender o que é realmente um casamento. É bem legal, super indico. Um livro muito reflexivo, tem uma dualidade bem bacana, vale a pena ser lido. E aí um livro mais leve, né, porque tava meio pesado aqui, eu escolhi Procura Seu Marido, da Karina Ricci. Faz pouco tempo que eu falei dele aqui no canal. Gente, esse livro é muito divertido. Eu ri com ele do começo ao fim. E ele tem aquela característica básica do Chick-Lit, com protagonistas super desastradas. No caso dessa aqui, o avô dela morreu e para ela ter acesso à herança, ele colocou uma cláusula que ela precisava se casar. E não é qualquer casamento, porque ele foi muito esperto e determinou um tempo que ela precisava ficar casada. Então não é só lá fingir que casou e... Não, o vô dela é muito inteligente. E aí, como ela não tem nenhum namorado, nenhum affair, nenhuma pretensão de se envolver, ela sempre foi muito independente, assim, meio desmiolada, nunca pensava muito nas consequências das suas ações. O que acontece? Ela coloca um anúncio no jornal e fala, então, gente, preciso de um marido. E aí acaba que o rapaz que vai se envolver com ela também precisa desse relacionamento por algo do emprego. E aí, é claro, né, como a gente já imagina, eles vão se envolver amorosamente. Não vai ficar só no papel esse casamento aí, não. Então é bem bacana, tem os altos e baixos da história. Tem muito, assim, ai gente, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão? Aquela coisa gostosa do romance e muita diversão. E também fala sobre o convívio diário do casamento, como é você estar com uma pessoa todo dia, ao seu lado, essa coisa gostosa, essa cumplicidade que os casais, eles compartilham. É muito bom, gostei bastante. Também dá vontade de ser noiva e casar de tênis, gente, porque é fofo. E aí, os dois últimos livros, na realidade, são um bônus, né? Porque de top 5 aqui eu já passei faz tempo, mas são livros que, claro, romances históricos. Geralmente os romances históricos sempre têm casamento, porque é uma convenção da época, né, gente? Se a gente for pensar ali no 1800 e pouco, século XIX, as mulheres, elas precisavam casar para se envolver amorosamente. Tinha toda uma parte da convenção social do que era aceito naquela época. Então, em romances históricos, a gente sempre vai achar um ou outro, até 2, 3 casamentos que sejam. Existem vários livros na minha estante que focam em casamentos, só que seriam meio que spoilers, assim, não seriam tão óbvios. Então eu peguei 2 livros que são bem óbvios por causa do título. Esse aqui, da Laura Leigh Gunk, é Casamento do Ano. Infelizmente ele não foi publicado aqui no Brasil. Essa edição eu importei da UC, uma livraria de Portugal.
Não é o melhor livro que eu já li da autora, mas eu gostei da trama. Aqui, os personagens, o casal, eles meio que já eram prometidos faz muito tempo, então eles sempre souberam que ia casar. Aí o mocinho vai lá, pede a mão da mocinha em casamento, eles preparam tudo, porque eles são super conhecidos, são famílias, assim, bem importantes, fazem aquela festança danada, preparam tudo e daí o noivo foge uma semana ou um dia antes do casamento. Por causa do trabalho dele, ele sempre sonhou em viajar, ele queria fazer umas escavações, ir pro Egito, se eu não me engano, e a mocinha meio que falou assim, poxa vida, a gente vai casar e você vai viajar e eu vou ficar sozinha em casa. Tipo, ela não gostou e meio que colocou ele na parede, ele tinha que decidir ou casar ou ir para essas escavações no Egito. O que ele escolheu? Ir pro Egito, largou ela, então ela meio que ficou conhecida como a noiva abandonada, e aí anos depois ele volta, e aí tem toda, né, aqueles percalços, ela tá super independente, não quer nem saber dele, ele meio que tá correndo atrás dela. É bem legal, um livro bem gostosinho. E esse aqui que eu amo, que é Como Se Casar com o Marquês, de Julia Quinn. Esse foi o segundo livro que eu li dela, é uma edição de banca. A gente não acha pra comprar fácil, é só nas sebos. Se você der sorte, você encontra pra comprar por R$4. Eu paguei, foi o que eu paguei nessa belezinha aqui. E a história faz parte de uma trilogia, Agentes da Coroa. Vai ser publicado por aqui pela editora Arqueiro. E logo, logo nós vamos ver com outro título, outra capa, porque isso aqui é meio que da época como era publicado os romances de banca. Mas a ideia é que a mocinha precisa se casar. E ela precisa se casar com alguém de posses, por causa da família dela, eles não estão numa condição muito boa econômica. E aí ela vai encontrar uma senhorazinha muito inteligente. Olha, ela faz cada uma e ela vai ajudar a protagonista a encontrar um marido, no caso o Marquês, porque ela vai encontrar um livro na biblioteca dessa senhora, que ela é meio que cuidadora, com dicas. Isso mesmo, gente, um top 10 com dicas para que você possa se casar com o Marquês. E a partir desse livro ela meio que vai conseguir conquistar aí um bom pretendente. É bem legal, me diverti bastante. Aqui a autora fala não só da importância do casamento daquela época, das convenções sociais, mas também com as aparências, essa parte financeira, assim, é bem legal. Bom, gente, foi esse o meu top 5 com cara de top 10. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se são ótimos romances para quem curte esse tipo de livro. Um super beijo, até mais e não se esqueça, quem gostou não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal para sempre receber as novidades. Até mais, gente. Tchau.